aqui é a Vanessa Corrêa do blog Moral da História e o vídeo de hoje é sobre Wild Cards, o começo de tudo. Então, galerinha, o mês de março, vamos dizer assim, que foi um tanto conturbado, mas finalmente tivemos também vitórias. Março foi o mês que eu defendi o meu mestrado e só depois disso então que eu pude centrar minha cabeça, né? Tentar voltar ao normal. E voltar também para minhas leituras e o bate-papo aqui com vocês. E uma leitura, assim, um livro que eu queria falar há muito tempo com vocês já é justamente então Wild Cards. Isso porque, para mim, na minha opinião, Wild Cards, essa série, tem uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Pra mim é uma coisa original, apesar de possuir algumas características, algumas coisas bem conhecidas por todos nós, mas ainda assim eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena tirar um tempinho para saber o que é o Wild Cards. Então, Wild Cards é uma série enorme. Esse livro aqui é o livro 1 e, de fato, literalmente, ele é o começo de tudo. É uma série de 23 volumes, pelo menos por enquanto. George Martin e suas manias de grandeza. Foi trazido, então, pela Leia, lançado pela Leia, e foi sugerido pelo Rafael Dracon, né? Que é escritor brasileiro também. O Wild Cards conta com vários autores. Surgiu a ideia um jogo de RPG. George Martin então criou um universo de um jogo de RPG, convidou alguns escritores e ele se questionou: o que seria então de um jogo de RPG se alguns escritores participassem dele, então. E aí surgiu o Wild Cards. Então são vários autores. E o George Martin também é escritor aqui, mas a função principal dele é de editor, né? A intenção dele é que, apesar de serem vários autores aqui, homogeneizar a história, e eu acho que ele até teve um sucesso muito bom nessa proposta. Bom, resumindo, a Wild Cards acontece logo após da Segunda Guerra Mundial, pelo ano de 1945, após a queda de um cometa, né? Desse cometa vinha então uma cápsula que, vamos descrever dessa forma, era um tipo de uma bomba biológica, né? E logo em seguida do cometa veio uma nave espacial com um extraterrestre, características humanas, mas não podia ser mais bizarro, que se intitula então como Dr. Tachyon. Eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, esse Dr. Tachyon então fala que essa bomba biológica é muito perigosa, que já causou um certo caos no planeta dele e estava tentando prevenir a Terra de que acontecesse o mesmo aqui. Porém, no entanto, ninguém escuta, mesmo vindo de uma nave espacial, as pessoas mal acreditam que ele de fato é um extraterrestre, acham que ele é algum espião da União Soviética ou sei lá o que, e não dão, né, atenção nenhuma para ele, até que um acidente acontece e essa bomba explode e o vírus é liberado. Esse vírus é intitulado, conhecido então como Wild Cards ou ainda Carta Selvagem. Isso porque esse vírus se manifesta de forma diferente nas pessoas que foram atingidas por ele, né? 90% das pessoas que são infectadas por esse vírus morrem. E os 10% que sobram, então, temos 90% que fica defeituoso, por assim dizer, e os outros 10% viram ases, né? São pessoas que possuem poderes super-humanos, são conhecidos então como super-heróis porque os poderes auxiliam de alguma forma, podem auxiliar de alguma forma a humanidade, e eles se intitulam como ases. E os defeituosos são intitulados como coringas. Então, Carta Selvagem, esse é o lance. Então eles utilizam principalmente fatos americanos, relatos históricos, e dão uma mesclada aqui com a fantasia, dão uma mesclada aqui com essa situação. O livro e tem umas eu posso chamar de desvantagem, por assim dizer, onde o livro corre um tanto mais lento, tanto mais arrastado, pelo menos na minha opinião. Principalmente nos pontos que eles citam o relato histórico, citam, né,
como o presidente decidiu aquilo, a influência do país tal nos Estados Unidos, contratos, acordos. Essa parte ficou um tanto arrastada. O que acontecia era o inverso quando eles me apresentavam um novo personagem. Então tem personagens interessantíssimos aqui. A gente tem o Dorminhoco, por exemplo, é um dos personagens mais interessantes, porque ele não é nem As nem Coringa. Ele se intitula como Dois de Paus, porque determinada situação ele pode se comportar de uma forma ou de outra. Tem a história da Nômada, que eu gostei bastante também, que é uma pessoa que ganha superpoderes, mas vai morar nas ruas. Ela tem o poder de se comunicar com os animais, ela pode entrar na mente dos animais e vice-versa. Tem a Garota Fantasma, que atravessa qualquer objeto sólido. Tem um grande poderoso Tartaruga. Ele é incrível e quem escreve o capítulo dele é o Jorge Martin. É um dos melhores capítulos que tem aqui, que é o Jogo da Carapaça, pelo menos na minha opinião. E tem outros personagens que são coringas e que estão lutando pelos seus direitos, porque os coringas foram colocados em um bairro separado, como se fosse uma crítica, né, ao fechar dos olhos da sociedade para um povo que, né, de alguma forma foi prejudicado na história, não tem culpa, mas está lá, renegado, e o melhor é que ninguém enxergue eles. Então, enfim, tem esses coringas que lutam pelos seus direitos, que também é bem interessante. Enfim, aqui tem tudo para ser um universo complexo, com personagens interessantes, envolventes. Aqui tem tudo para ser muito bem explorado, que diga os 23 volumes. E eu estou torcendo para que, de fato, seja explorado da forma que eu imagino. Então, eu estou muito curiosa para o segundo volume. Eu dei 4 estrelinhas. Só não dei 5 porque, por causa desses momentos que foram arrastados pra mim mesmo. Ser 2 porque esse aqui é o começo de tudo mesmo, é a introdução desses personagens. Então quando você se via envolvida com aquele personagem, você queria saber mais um pouco dele, o capítulo acabava. Então isso era um pouco frustrante. Então eu quero conhecer um pouco mais para poder repensar se esse livro de fato é 5 estrelas ou 4 estrelas mesmo, se o que eles contam aqui em detalhes vai fazer jus no segmento da série, já foi lançado no Brasil então o segundo volume, que é Os Ases nas Alturas, se eu não me engano, é uma capa azul, e já vai ser lançado o terceiro. Então, Vanessa, vamos lá correr atrás, do prejuízo. Fica a dica, esse livro não é de fato para qualquer pessoa, não recomendo para qualquer leitor. Eu recomendo para os leitores que gostam das características de RPG, que gostam de ficção científica, que gostam de super-heróis e principalmente os que gostam de quadrinhos. Outra coisa muito importante de se dizer, eu não quero parecer conservadora ou algo do tipo, mas eu acho importante que isso seja dito, é que esse livro é para adultos, de fato, Não é para qualquer um, porque ele tem cenas fortes aqui, não só de violência, como cenas sexuais mesmo, que são descritas de uma forma bem crua, bruta. Tem cenas fortes aqui, enfim. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. O mês de abril eu espero que seja bem mais produtivo, Eu já gravei, é o próximo que vai ao ar. Eu gravei um vídeo do desafio do livro De Olhos Vendados. Eu acho que foi bem bacana, então o próximo vídeo, fique ligado que vai ser ele. E obrigada aos últimos inscritos, fiquei muito feliz com o crescimento do canal nesses últimos tempos. Obrigada mesmo. E agora eu vou ficar na torcida, vamos ficar aguardando pelos 500 inscritos, porque esse é um número bem especial. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo e até logo.